Lucas 18, 35 ao 43. Ok? Vamos ler? Diz assim: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém? Amém? Existem alguns detalhes nesse texto que a gente não vai entrar tanto assim, né? Mas a gente sabe, né, que Jesus, quando curava, ele tinha uma intenção com essas curas. Então, até mesmo o texto que a gente leu de Isaías, né, no começo, encaixou bem com este texto aqui, porque é a prova de que Jesus ele viria, ele curaria, ele ajudaria os enfermos, perdoaria pecados e tudo mais, mas com a intenção, toda essa intenção, era que o seu nome, era que Deus fosse glorificado e ele provasse ali com esses milagres que ele de fato é o Senhor. Existem alguns detalhes desse texto aqui que a gente não vai entrar, mas talvez a sua Bíblia, né, esteja ali o mendigo cego recupera a visão, e entre parênteses, algumas Bíblias estão ali como referência, né, Mateus 20 e Marcos 10. A gente não vai entrar nesses detalhes, mas existe umas questões de crítica textual, que é o que a gente chama, que existem algumas diferenças entre o texto de Lucas com o texto de Mateus e o texto de Marcos. Aqui está dizendo que é um cego, lá em Mateus diz que são dois cegos, e em Marcos diz que é um cego chamado Bartimeu. A gente não vai discutir isso aqui, mas é apenas um detalhe interessante, porque cada autor, né, o Lucas, Mateus e Marcos, tiveram perspectivas diferentes e escreveram de uma forma diferente. Mas ainda assim, se você quiser checar essas diferenças de textos, você pode dar uma olhada depois. O que eu quero focar, né? De quarta-feira, eu vou tentar trazer uma mensagem um pouco mais simples e mais curta e mais prática, e para que os irmãos também possam interagir com esse texto aqui de domingo. Eu vou tentar fazer de uma maneira que a gente também possa interagir com o texto. Hoje não vai ser tanto assim, mas futuramente eu quero mais que a gente faça mais como um estudo, um bate-papo, uma conversa, do que talvez uma pregação, aí eu só falando aqui, né? Mas ainda assim, eu quero, a gente talvez não consiga olhar todos os detalhes, mas eu quero trazer de uma forma mais pessoal também, de quarta-feira, pensando também nesse estudo, nesse tempo de oração. A primeira pergunta que eu quero fazer ao texto, então, é que a gente olhasse como foi o clamor deste cego. Eu sei que é muito comum a gente ver na Escritura, né, que as pessoas iam clamar ao Senhor, clamavam a Jesus, pediam para serem curadas, e Jesus curava elas. E quando a gente passa por essas curas, muitas vezes a gente não consegue perceber todos os detalhes. Muitas vezes a gente não consegue ver as diferenças entre cada uma. Então, só que a ideia do autor, a ideia dessas curas, é a gente perceber algumas coisas de que cada cura, cada milagre foi de uma forma diferente. E o que o texto tem a ver também, por que ele coloca este milagre
exatamente nessa parte do texto. E é isso que a gente vai olhar também. Então, como foi o clamor, como foi o pedido deste cego? Diferente, talvez, em outros momentos que Jesus curou outros cegos. Esses detalhes são interessantes. O primeiro detalhe nessa história, desse clamor, é que ele estava à beira do caminho. Jesus estava se aproximando de Jericó e aí encontrou, então lembrando que ele estava a caminho de Jerusalém, e aí saindo ali, indo a caminho de Jerusalém, ele passa por Jericó, está a caminho de Jericó, ele encontra este cego, uma pessoa que estava totalmente necessitada, que possivelmente saía de sua casa todos os dias e ia talvez à porta da cidade de Jericó, ou então no caminho ali, na beira de um caminho, onde as pessoas passavam e ele pedia ali a sua esmola. Então, imaginando ali uma pessoa, né, que ficasse na rua, ficasse num caminho populoso, as pessoas passavam e davam a sua esmola. O que é interessante é que quando ele soube de Jesus, qual foi a sua primeira reação? O que ele poderia ter feito? Bom, eu vou pedir dinheiro, eu vou pedir algum auxílio, eu vou pedir alguma coisa nesse sentido, mas quando ele sabe de Jesus, quando ele soube que Jesus de Nazaré estava passando por ali, iria passar por ali, ele talvez já conhecendo a fama de Jesus, ele pede primeiramente por cura. Mas ele não simplesmente vai lá e pede por cura. Ele pede de uma maneira interessante. Daqui a pouco a gente vai ver esse significado. Mas ele começa a gritar ali. Ele diz, lá no versículo 38, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a gritar isso, sabendo que Jesus estava passando por ali. Ele começa simplesmente a gritar, sem vergonha, e colocando ali uma parte interessante de chamar Jesus de filho de Davi, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, possivelmente, ele tinha essa fé de que viria um Messias algum dia e que curaria todos os cegos, todos os deficientes, a quem Jesus passasse, a quem o Messias passasse. Ele teve fé, ele clamou em alta voz, mesmo talvez passando vergonha na frente das pessoas, mas ele não se importou de ser silenciado e gritou ainda mais forte quando as pessoas começaram a falar, olha, fica quieto. Ele começou então a gritar ainda mais. Isso já começa a demonstrar a fé dele em quem era Jesus, a fé dele no Messias. Ele não foi um folgado e nem um presunçoso, pensando que era obrigação de Jesus em curar ele. Ele disse, tem misericórdia de mim. Então, essa frase, né, tem misericórdia, é literalmente no sentido de, olha, eu não mereço ser curado pelo Senhor, por favor, me dê um pouco de misericórdia e me cure. Tem misericórdia de mim e me cure. Ele poderia ter culpado a Deus pela sua miséria, poderia ter, por ter feito ele cego, talvez desde a nascença, mas humildemente ele simplesmente pediu para ser curado. A pergunta aqui, chave para nós, é como que nós temos pedido as coisas ao Senhor? Será que muitas vezes a gente não culpa Deus pelas nossas deficiências, pelas nossas dificuldades? Ah, Deus, porque eu sou assim? Ah, Deus, porque o Senhor me fez assim? Esse cego poderia ter perguntado para Jesus, Jesus, por que Deus me criou cego? Por que Deus me fez cego? Por que eu tenho que passar por essa humilhação? Mas não, ele simplesmente pede por cura de uma forma humilde. E ele ainda clama ao Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele não obriga ao Senhor, como muitas vezes as pessoas dizem, né? Você tem que receber o que é seu, você tem que orar pelo direito, você merece ser feliz, você tem que obrigar Deus a te fazer feliz. Não é disso. Você tem que obrigar a Deus a te dar um milagre, a te dar uma cura. Mas a gente vê biblicamente que a melhor forma é de fato pedir com humildade. Senhor, se o Senhor quiser me curar, se o Senhor quiser me dar alguma coisa,
por favor, eu lhe peço, tenha misericórdia de mim e me ajude. Então, como nós temos orado assim? Com ousadia ou com humildade? Segunda pergunta, então, por que a multidão será que quis que ele ficasse quieto? É interessante que alguns comentaristas dizem que essa multidão, a gente tem que pensar que já está no final do ministério de Jesus. Então, era uma multidão que já sabia quem era Jesus. Já tinha total ideia de que Jesus curava, Jesus fazia milagres. Eles sabiam quem era Jesus. Então, se eles sabiam que Jesus curava, por que eles chegam e falam assim, não, fica quieto, não fala nada. Alguém cala o cego para que ele não fale mais nada. Porque justamente, a gente tem que lembrar da semana retrasada que a gente estudou, que Jesus está dizendo lá no versículo 32, que o Filho do Homem, ele será entregue aos gentios, zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E aí os discípulos não entendem o porquê Jesus está dizendo isso, e o povo possivelmente estava pensando igualzinho o que os seus discípulos estavam pensando. Estavam pensando assim, Jesus está a caminho de Jerusalém, ou seja, logo ele vai destruir o Império Romano, logo ele vai reinar sobre nossas vidas, ele está a caminho disso. Aí vem um cego, da beira do caminho, e começa a gritar a Jesus. Talvez o povo estava pensando, olha, esse cego vai atrapalhar Jesus. Ele vai impedir Jesus de conquistar o Império Romano, de reinar sobre nós judeus. Vai atrapalhar toda a caminhada, que talvez fosse uma caminhada rápida. E não, Jesus não precisa parar para poder fazer esse milagre. Mas Jesus não. Jesus ele escuta esse clamor, ele escuta esse grito, ele simplesmente para e se vira para este cego. E é interessante que essa multidão, talvez fosse uma multidão que já estava acompanhando Jesus desde o começo. Já sabia que Jesus era uma pessoa humilde. Já sabia que Jesus pararia para curar todas as pessoas. E ainda assim, eles impedem. Mas Jesus para tudo que está fazendo. Talvez vira ali, sai da sua multidão e começa então a dar atenção a um mendigo, a uma pessoa que passa necessidade, e começa então a conversar com aquela pessoa. Como você tem ajudado pessoas a chegarem até Jesus? Você tem impedido as pessoas dizendo assim, olha, fique quieto, você não é merecedor da graça de Deus, não impeça o caminho de Jesus, não impeça o que Jesus está fazendo, olha, você não merece a graça de Deus. Ou você tem dito, olha, clame e clame mais alto, grite mais alto para Jesus te ouvir, para Jesus parar e curar os seus pecados. O texto então continua, e a gente vai ver agora o clamor desse cego. Esse cego não só clamou, olha, eu quero ser curado, mas ele fala algo interessante. Ele diz lá no versículo 38, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pensa comigo, é um cego, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que... e por que um cego, né? Porque um cego era humilde naquela época? Porque os cegos eles eram menosprezados pelos judeus. Então, vamos colocar em nosso contexto, né? Seu João, naquela época, ele não seria cuidado por ninguém, ele seria tido como um mendigo, passando por necessidade. Quando uma pessoa tinha algum problema de deficiência ou algo parecido, os judeus, por causa da sua religião muito forte, eles começavam a menosprezar. Não, deixa de lado, deixa de passar necessidade. Possivelmente eles acreditavam que aquela pessoa pecou muito para merecer a sua cegueira. E não cuidavam daquela pessoa. Só que esse cego demonstra que ele tinha conhecimento de quem seria Jesus, de quem seria o Messias. Ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que significa então filho de Davi? Eu vou ler alguns textos se você quiser anotar, mas lá em Jeremias 33,
15 a 16, Jeremias 33, 15 a 16, diz assim: naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Nesse texto se revela quem será, o Messias, o renovo. Brotará um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. Então, na cabeça dos judeus, Jesus, o Messias, era este renovo da linhagem de Davi, que estava prestes ali a reinar sobre eles e salvar Judá e trazer segurança para Jerusalém. Então, esse seria o Messias, aquele que viria, o filho de Davi. Lá em João 7,42, começa a provar então que Jesus era esse renovo da linhagem de Davi. João 7,42 diz: a Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, aonde viveu Davi? Então já começa a dizer, olha, a Escritura diz, então eles já começaram a acreditar, que a Escritura diz isso. E lá em Atos 2,30, começa então a comprovar que de fato Jesus era filho de Davi. Lá em Mateus 1, a gente encontra isso, a linhagem toda ali de Jesus, colocando ali de fato ele como o próprio Messias. Atos 2,30 diz então: mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Então Davi era profeta, ele sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Então Jesus de fato viria e reinaria no trono de Davi, sendo filho de Davi. Então isso é muito importante. Apocalipse também conclui, Apocalipse 22,16, lá no final, conclui que de fato Jesus era o filho de Davi. Diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho consciente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Então o próprio Jesus está dizendo: eu sou o descendente de Davi. E algumas pessoas também começaram a entender que, poxa, Jesus é esse Messias, Jesus é esse descendente de Davi. Lá em Mateus 12, Mateus 15, Mateus 9, Mateus 21, e lá em Mateus, vou ler do Mateus 21, versículo 9, Mateus 21, versículo 9, que é quando Jesus entra em Jerusalém, daqui a pouco a gente vai ver esse texto também em Lucas, e a multidão que ia diante dele, e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E aí lá em Mateus 22, 42, Jesus pergunta então aos seus discípulos, depois da sua entrada triunfal, Jesus pergunta aos discípulos: o que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? E os discípulos respondem: é filho de Davi. O que é interessante aqui? O porquê que esse texto é interessante e por que esse texto está justamente aqui? Primeiro, o cego entendeu quem era Jesus. O cego sabia muito bem quem era Jesus. O cego sabia, e talvez é possível que ele até tenha ido à beira do caminho, pensando ali que Jesus poderia passar por ali para o curar. Ele sabia quem era Jesus. Ele percebeu que Jesus era o filho de Davi, teve fé nesse Jesus e pediu então para ser curado. Então o cego, e isso aqui vai ser importante para o nosso texto, o cego enxergou quem era Jesus. Agora, por que Jesus cura o cego justo agora que ele está começando a entrar em Jerusalém? Por que ele cura o cego neste momento? Olha que interessante.
a gente sempre tem que olhar, quando a gente vai fazer o estudo bíblico, a gente sempre tem que olhar o que vem antes e o que vem depois. A gente chama isso de contexto. Então sempre nós olhamos o que vem antes e o que vem depois. Todas as curas, todos os milagres, quando apresentam na Escritura, quando aparecem no texto, a gente tem que se perguntar, por que Lucas colocou esta passagem exatamente neste momento? Por que Jesus curou este cego exatamente neste momento? O que Jesus queria provar com isso? Quando a gente volta, então, lembrando lá de Lucas 18, versículos 31 até o 34, eu vou ler novamente esse texto. Diz assim: Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Então, lembrando daquilo que a gente já estudou, Jesus está dizendo, olha, o Filho do Homem, o Filho de Davi, ele será totalmente diferente daquilo que vocês estão esperando. Vocês estão esperando que o Filho de Davi, o Filho do Homem, tire os romanos do poder, tire os sacerdotes injustos, os fariseus, do poder da religião e passe a reinar. No entanto, o Filho do Homem não vai fazer isso neste momento. O Filho do Homem está indo para Jerusalém, eu estou indo para Jerusalém para morrer e ressuscitar. E uma morte totalmente sofrida. E aí, olha o que diz o versículo 34. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto. E eles não sabiam do que ele estava falando. Literalmente, o que os discípulos estavam? Cegos. Eles estavam cegos. Eles não enxergavam quem de fato era Jesus. Eles não enxergavam o que Jesus, qual era a missão de Jesus. Eles não enxergavam o propósito de Jesus ter que morrer e ressuscitar. E é interessante que os discípulos só vão descobrir, só vão entender o porquê que Jesus teve que morrer e ressuscitar depois de muito tempo. Depois que Jesus já tinha morrido e ressurreto, aí quando Jesus aparece para eles ressurreto, que eles começam a lembrar, poxa, realmente Jesus disse isso, realmente este era o propósito de Jesus, era para isso que ele veio, mas eles estavam aqui totalmente cegos, sem entender qual era o propósito de Jesus aqui na terra. E aí, logo depois do versículo 34 falar, os discípulos estavam cegos, Jesus vai e cura um cego. O que Jesus queria mostrar com isso? Que a fé é suficiente. E a fé é o único meio pelo qual nós podemos enxergar quem de fato é Jesus. Essa cura não foi somente uma cura só para provar que Jesus é poderoso. Não foi somente uma cura para dizer, olha, de fato Jesus tem poder para curar. Todos os milagres de Jesus, todas as curas, tudo que Jesus fez, ele tem um propósito. E é que neste momento, ele estava provando que somente pela fé nós podemos enxergar quem de fato é o Messias. Somente pela fé nós podemos enxergar quem é o Senhor. Eles ainda estavam cegos, ainda não entendiam quem era o verdadeiro Messias e o que ele iria fazer. Ainda achavam que Jesus iria para Jerusalém para dominar sobre o Império Romano e não para salvar vidas. O que vem depois? Lá em Lucas 19, que é o texto que nós vamos ver na semana que vem, aparece um homem chamado Zaqueu. Um homem totalmente diferente, digamos assim. Um homem odiado pelas pessoas. Um homem que não podia andar no meio da multidão, mas que começa a enxergar quem de fato é
Jesus. Uma pessoa que era da pior espécie para os judeus. Jesus entrando ali, chegando em Jericó, quase próximo a Jerusalém, ele para o seu tempo também e vai à casa de um pecador. De uma pessoa que para os judeus era uma pessoa totalmente cega, totalmente diferente. O que acontece então? Ele diz: eu quero crer no Senhor, eu quero dar tudo então. E aí no versículo 9, a gente conta 19:9, Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Isso que nós vamos ver na semana que vem. Então essa cura de Jesus do cego não foi uma cura simplesmente aleatória. Foi uma cura provando então o que Jesus viria fazer. Ele vai abrir os olhos dos cegos, mas não somente curá-los, mas abrir os nossos olhos para enxergarmos quem de fato é Jesus. O que de fato Jesus veio fazer. Na cura, também lá em João 9, já foi um texto que a gente já viu, né? Lá em João 9, 38 a 41, diz assim: então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O que esse texto nos mostra então? Que Jesus veio curar os cegos espirituais, aqueles que não enxergam, para passar a ver quem de fato é Jesus. No entanto, se a gente diz que não somos mais cegos, que de fato nós sabemos quem é Jesus, mas nós não vivemos conforme o que nós enxergamos, nós, na verdade, somos piores do que os cegos, e somos agora culpados do nosso pecado. Por fim, então, qual o resultado desse milagre? Como todos os milagres que a gente encontra, o versículo, então, final, ali no versículo 42 até o 43, diz assim: Jesus disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. O que nós devemos pensar então é que todos os milagres e todas as curas de Jesus, ela tem um propósito exato. Revelar, dois propósitos na verdade: revelar quem Jesus é e, segundo, glorificar ao Senhor, glorificar a Deus. Todas as pessoas então começaram a glorificar ao Senhor, deram louvores a Ele, ao Senhor. Milagres, curas então, são apenas sinais para mostrar quem Jesus é e como nós podemos glorificar ao Senhor. Quero finalizar então fazendo uma aplicação a nós, de perceber como que Deus tem agido em nosso meio e como que nós podemos glorificar ao Senhor. Toda a nossa vida, todas as possíveis curas, toda a conversão, todo louvor deve ser para a glória de Deus. Nós vamos tomar cuidado com filosofias, com crenças, com falsas religiões que nos deixem cegos para ver quem Jesus realmente é e o que Jesus realmente veio fazer nessa terra. Nós vamos orar para que pessoas sejam curadas. Podemos orar para que pessoas sejam curadas de suas enfermidades, mas nossa maior oração deve ser orar para que Deus abra o coração dessa pessoa, assim como nós cantamos:
abrir os olhos espirituais, abrir os olhos de uma cegueira espiritual, para que a pessoa creia que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho de Davi, o Cordeiro que veio para nos salvar do inferno por meio do seu sangue derramado na cruz. Que a gente possa ser o contrário dessa multidão, quando alguém clamar ao Senhor, levar essa pessoa até o Senhor, ao invés de, não, fique quieto, o Senhor não vai te ouvir. A gente deve então clamar ao Senhor também por pessoas que ainda estão cegas, por pessoas que ainda não conhecem o verdadeiro milagre, que é o milagre da salvação, e que ainda não sabem de fato quem Jesus é. Pessoas que acreditam que Jesus é apenas Filho de Deus, mas não sabem que de fato Jesus é, que não acreditam que Jesus é o próprio Deus. Pessoas que acreditam que Jesus é apenas um profeta, uma pessoa importante, apenas filho de Maria ou algo parecido. A gente descobre o que é uma seita não cristã quando começam a diminuir quem Jesus é. Mas quando a gente olha para a Escritura, quando a gente olha para os textos bíblicos, quando a gente olha para textos como, por exemplo, Hebreus, nós vemos o texto exaltando quem Jesus é, que de fato Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Filho do homem, Ele é o próprio Deus. E morreu e ressuscitou por amor a nós, para nos salvar dos nossos pecados. Que a gente possa crer nisso fielmente e pedir ao Senhor todos os dias: Senhor, abra os meus olhos, me tire essa cegueira espiritual, para que eu possa enxergar de fato quem o Senhor é. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, por esse texto tão maravilhoso. Obrigado, ó Pai, que podemos acreditar, crer quem de fato o Senhor é, crer em Jesus Cristo, que possamos pregar o Teu Evangelho a todas as pessoas, revelando quem Jesus é, mostrando que Jesus veio para morrer e ressuscitar, para nos salvar de nossos pecados. Nós possamos crer nessas verdades todos os dias e também anunciar a pessoas que ainda estão cegas, que ainda não conhecem do Teu amor verdadeiro, que ainda não abriram seus olhos, que ainda não têm fé no Senhor, que possamos, ó Deus, orar diariamente por pessoas assim, que o Senhor coloque em nosso caminho pessoas que não conhecem o Teu Evangelho, para que nós possamos ter essas oportunidades de anunciar a Cristo, mesmo aquelas pessoas que a gente não conhece. Ó Deus, nos dê coragem para falar do Seu amor, nos dê ousadia para falar do que Cristo Jesus fez na cruz por cada um de nós. Nos ajude a termos mais coragem de falar do Teu amor. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.